Eu tô achando que eu calculei errado o número de páginas. Então talvez dê 8 vídeos e não só 7. Então, vamos lá. Continuando. A fantasia do estupro pelo negro é uma variante desta representação, abre aspas. Desejo que o negro me estripe como eu faria com uma mulher. Fecha aspas. É estripe mesmo, gente, não li errado. Sendo aceitas nossas conclusões sobre a psicossexualidade da mulher branca, poderiam perguntar quais sugeriríamos para a mulher de cor. Nada sabemos a respeito disso. O que podemos adiantar, ao menos, é que para muitas antilhanas, que chamaremos de justa-brancas, o agressor é representado pelo típico senegalês, ou, em todo caso, por alguém inferior, considerado como tal. O negro é o genital. A história toda consiste nisso? Infelizmente não. O negro é outra coisa. Aqui, mais uma vez, encontramos o judeu. O sexo nos desemparelha, mas temos um ponto em comum. Ambos representamos o mal. O negro ainda mais, pela simples razão de que é preto. Não se diz na simbologia a cândida justiça, a clara verdade, a Virgem Imaculada? Conhecemos um antilhano que, ao falar de outro, dizia, abre aspas, seu corpo é preto, sua língua é preta, sua alma também deve ser preta, fecha aspas. Essa lógica é aplicada pelo branco cotidianamente. O negro é o símbolo do mal e do feio. Henri Baruch, em seu mais recente compêndio de psiquiatria, descreve aquilo que chama de psicoses antissemitas. Quando ele fala mais recente, é de 1950. Porque esse texto aqui do Fanon, esse é o Fanon, esse é o doutor Fanon, médico psiquiatra. Ah, ué, gente, cadê a parte que a gente usa para citar para fazer citação? Achei. Esse livro aqui do Fanon, a data é 1925 a 1961. Mas não é isso que eu queria. Isso ali parece ser a data de aniversário, de morte e nascimento. Eu esqueci de que ano é esse livro. Peço desculpas, inclusive. Eu vou pesquisar e vou trazer. Pra gente saber. É interessante, né? Mas ele data mais ou menos disso, né? 1925 a 1961, então. E aí esse texto que ele fala que é o mais recente de psiquiatria é de 1950.
Em um dos nossos pacientes, a vulgaridade e a obscenidade do delírio ultrapassavam tudo o que a língua francesa era capaz de abarcar e assumiam a forma de alusões óbvias e pederásticas. E a palavra pederásticas tem uma nota de rodapé. Cabe mencionar brevemente que não tivemos ocasião de constatar a ocorrência explícita de pederastia na Martinica. Isso deve ser interpretado como uma consequência da ausência do Édipo nas Antilhas. Na verdade, o esquema da homossexualidade é conhecido. Recordemos, porém, a existência daquilo que lá é chamado, abre aspas, homens vestidos de mulher, fecha aspas, ou, abre entre aspas, minha comadre. Vestem geralmente um conjunto de casaco e saia, mas continuamos convencidos de que levam uma vida sexual normal. Tomam ponche como qualquer garotão e não são indiferentes aos encantos das mulheres, vendedoras de peixe e de legumes. Na Europa, por outro lado, tivemos alguns companheiros que se tornaram pederastas sempre passivos. Mas não se tratava da homossexualidade neurótica. Para eles era um meio de vida, como para outros a cafetinagem. Então, seguindo no trecho do texto do Baruch, do psiquiatra Baruch, por meio das quais... Eu vou ler a frase toda para dar continuidade para a gente poder entender melhor. Em um dos nossos pacientes, a vulgaridade e a obscenidade do delírio ultrapassavam tudo que a língua francesa era capaz de abarcar e assumiam a forma de alusões óbvias e pederásticas, por meio das quais o sujeito refletia sua vergonha íntima, transferindo-a para o bode expiatório dos judeus, cujo massacre preconizava. Outro paciente, acometido por um surto delirante impulsionado pelos acontecimentos de 1940, apresentou repentinamente um delírio de interpretação antissemita tão violento que, estando certo dia em um hotel e suspeitando que o viajante no quarto vizinho fosse judeu, invadiu seu quarto à noite para abatê-lo. Outro paciente, de constituição física enfermiça, sofrendo de colite crônica, sentia-se humilhado por sua saúde precária e acabou atribuindo ao envenenamento por, entre parênteses, entre aspas, caldo bacteriano, que lhe teria sido ministrado pelos enfermeiros de uma instituição onde havia estado anteriormente. Enfermeiros anticlericais e comunistas, dizia ele, que o queriam punir por suas opiniões e convicções católicas. Qualquer semelhança com 2025 não é mera coincidência. Quando chegou ao nosso serviço clínico, tendo escapado de, entre aspas, grupo sindicalista, achou que tinha fugido de Sila para cair em Caríbides, já que estava nas mãos de um judeu. Esse judeu só poderia ser, por definição, um bandido, um monstro, um homem capaz de qualquer crime. Não foi nada, não foi nada. Então escreve Dr. Fanon: esse judeu, diante dessa escalada de agressividade, terá que tomar uma posição. É essa a ambiguidade toda que Sartre descreve. Certas páginas de reflexões sobre a questão judaica são das mais belas que já lemos. Das mais belas porque o problema que expressam nos agarra pelas entranhas.
E aí ele faz uma nota de rodapé sobre isso. Pensamos mais especificamente neste trecho. Abre aspas. Tal é, pois, este homem acossado, condenado a escolher-se à base de falsos problemas e numa falsa situação, privado do sentido metafísico pela hostilidade meu Deus, perdi o dom da palavra agora. Privado do sentido metafísico pela hostilidade ameaçadora da sociedade circundante, encurralado num racionalismo de desespero. Sua vida não passa de uma longa fuga diante dos outros e diante de si mesmo. Alienaram-lhe até o seu próprio corpo. Bipartiram sua vida afetiva. Reduziram-no a perseguir, num mundo que o rejeita, o sonho impossível de uma fraternidade universal. Ai, gente, muito triste isso aqui, pelo amor de Deus. Por culpa de quem? São os nossos olhos que lhe devolvem a imagem inaceitável que ele quer dissimular de si próprio. São nossas palavras e nossos gestos, todas as nossas palavras e todos os nossos gestos, nosso antissemitismo, mas também nosso liberalismo condescendente, que o envenenaram até a medula. Somos nós que forçamos a escolher-se judeu. Quer ele se evada, quer ele se reivindique. Somos nós que o encurralamos no dilema da inautenticidade ou da autenticidade judaica. Esta espécie de homens que testemunha sobre o homem mais do que todas as outras porque nasceu de reações secundárias no interior da humanidade, esta quinta essência de homem desraigada, originalmente votada à inautenticidade ou ao martírio. Não há um de nós que, nessas circunstâncias, não seja totalmente culpado e mesmo criminoso. O sangue judeu que os nazistas derramaram recai sobre todas as nossas cabeças. Sartre. Embrulha o estômago mesmo. E escreve Dr. Fanon: o judeu, autêntico ou inautêntico, cai na alçada do safado, entre aspas. A situação é tal que tudo o que ele faz está fadado a se voltar contra ele, pois naturalmente o judeu escolhe esquecer sua judeidade, e às vezes ele a esquece. Ele a esconde ou se esconde dela. É que admite, então, como válido o sistema do ariano. Há o bem e o mal. O mal é judeu. Tudo o que é judeu é feio. Ai, gente, pelo amor de Deus. Agora, sabe, eu vou dizer, é difícil ler essas coisas, viu? Necessário, mas é bem difícil. Para quem tem a famosa empatia, né? Eu não acho que é empatia, eu acho que é só compreensão e compaixão mesmo, porque a gente nunca vai entender, nunca a gente vai entender o que uma pessoa negra passa, o que uma pessoa transexual passa, do que um judeu passa, do que uma pessoa que sofre o preconceito passa, se nós não estivermos lá. A gente não consegue vestir a pele do outro, não consegue. Para mim, e provavelmente também em muitos conceitos da psicanálise a gente vai achar isso, não existe empatia. Não existe.
Ai, Roberta, que não sei o que. Gente, não tem como se colocar no lugar do outro. No máximo, tu vai compreender e ter compaixão. E com sorte, tu vai ter um pingo, mas só um pinguinho de autocrítica. E não ficar nesse lugar de vitimização, sabe? Ai, pobre de mim. Ai, brigadinho. Gostaram da minha encenação? Deixemos de ser judeus. Parei de ser judeu. Abaixo os judeus. Em tais circunstâncias, esses são os mais agressivos. Como o paciente de Baruch, acometido pelo delírio de perseguição, que, vendo um dia, portanto, a estrela amarela, olhou com desapreço e desdenhosamente gritou: Ah, é? Pois eu, meu senhor, sou francês. E esta? E aí ele cita um trecho, ele escreve e esta e preenche com o texto do Baruch. E esta, em tratamento no serviço clínico do nosso colega, o Dr. Dadai, que está em uma ala em que uma de suas correligionárias foi objeto de zombaria e de comentários desagradáveis por parte de outros pacientes. Uma paciente não judia saiu em sua defesa. A primeira paciente passou então a tratar com desprezo aquela que havia saído em defesa dos judeus, cobrindo-a com todas as calúnias antissemitas e exigindo que se livrassem dessa judia. Esse é um bom exemplo de um fenômeno reativo. O judeu, para reagir contra o antissemitismo, torna-se antissemita. É o que mostra Sartre em Sources. É um livro dele, tá? Em que Birnenschatz chega a viver sua negação com uma intensidade que beira o delírio. Veremos que a expressão não é exagero. Os americanos que vêm a Paris ficam espantados ao ver tantas brancas em companhia de negros. Ao caminhar em Nova York com Richard Wright, Simone de Beauvoir foi repreendida por uma senhora idosa. Sartre disse: aqui é o judeu. Em outros lugares é o negro. O que é necessário é um bode expiatório. Baruch diz a mesma coisa. Abre aspas. A libertação em relação aos complexos de ódio somente será alcançada se a humanidade for capaz de renunciar ao complexo do bode expiatório. Fecha aspas. O pecado, a culpa, a negação dessa culpa, a paranoia. Estamos em território homossexual. Em suma, o que outros descreveram em relação aos judeus se aplica perfeitamente ao negro. E aí tem uma nota de rodapé. Assim escreve Marie Bonaparte: os antissemitas projetam no judeu, atribuem ao judeu todos os seus maus instintos mais ou menos inconscientes. Assim, descarregando-os sobre as suas costas, depuram-se a si mesmos em relação a eles e surgem diante dos próprios olhos, resplandecentes de pureza. Portanto, o judeu se presta maravilhosamente ao papel de projeção do diabo. Os negros nos Estados Unidos também assumem essa função de fixação. Bem mal,
bonito, feio, branco, negro. São esses os pares característicos do fenômeno que, para retomar uma expressão de Didi e Guiraud, chamaremos de maquineísmo delirante, entre aspas. Ver apenas um tipo de negro, assimilar o antissemitismo à negrofobia, parecem ser esses os erros de análise cometidos aqui. Alguém com quem falamos a respeito do nosso trabalho nos perguntou o que esperávamos dele. Desde o estudo seminal de Sartre, o que é literatura? A literatura está cada vez mais engajada em sua única tarefa verdadeiramente atual, que é levar a coletividade à reflexão e à mediação. Este trabalho almeja ser um espelho de infraestrutura progressiva, em que o negro, em processo de desalienação, possa se encontrar. Quando não há mais, abre aspas, o minimamente humano, fecha aspas, não há cultura. Não me importa saber que, abre aspas, Muntu é força, fecha aspas, entre os Bantu. Ou melhor, poderia até me interessar, não fossem certos detalhes que me incomodam. Qual é o sentido das meditações sobre a ontologia Bantu quando, ao mesmo tempo, se lê que... Aí eu vou ler um trecho de um livro, Apartheid na África do Sul, acho que é isso, do Skyne, texto de 1950. Quando 75 mil mineiros negros entraram em greve em 1946, a Polícia Nacional os obrigou, a tiro de fuzil e golpes de baioneta, a retomar o trabalho. 25 pessoas morreram e milhares ficaram feridas. Smuts era, na época, chefe de governo e delegado na Conferência de Paz. Nas fazendas dos brancos, os trabalhadores negros vivem quase como servos. Podem viver com suas famílias, mas nenhum homem pode deixar a fazenda sem autorização do patrão. Abolição para quem, né? Mas nem... Tá. Se fizer isso, a polícia é chamada e ele é conduzido à força e açoitado. Por força da lei da administração nativa, o governador-geral, na condição de chefe supremo, tem poderes autocráticos sobre os africanos. Ele pode, por meio de uma proclamação, prender ou deter qualquer africano considerado perigoso para a paz pública. Pode proibir, em qualquer área nativa, reuniões de mais de 10 pessoas. Não existe habeas corpus para africanos. A qualquer momento são executadas prisões em massa, sem mandado. As populações são brancas na África do Sul. Estão num beco. As populações não brancas na África do Sul estão num beco sem saída. Todas as formas modernas de escravidão as impedem de escapar desse flagelo. Em especial, no caso dos africanos, a sociedade branca arruinou seu velho mundo sem lhe oferecer um novo. Ela destruiu as bases tribais tradicionais de sua existência e agora barra o caminho para o futuro, depois de ter interditado o caminho do passado. O apartheid pretende proibi-lo, o negro, de participar
da história moderna como uma força independente e livre. Então, segue Dr. Franz. Pedimos desculpas por esse longo excerto, mas ele permite evidenciar alguns possíveis erros negros. A Leon Diop, por exemplo, na sua introdução à obra A Filosofia Bantu, observa que a ontologia Bantu não conhece essa miséria metafísica da Europa. A interferência que ele extrai daí, contudo, é perigosa. Então ele cita o trecho da filosofia Bantu, que ele diz que ser perigosa. A dupla questão que se coloca é saber se o gênio negro deve cultivar aquilo que constitui sua originalidade. Essa juventude da alma, esse respeito inato pelo ser humano e pela criação, essa alegria de viver, essa paz que não é desfiguração do ser humano imposta e sofrida por higiene moral, mas harmonia natural com a feliz majestade da vida. Questiona-se também o que o negro pode oferecer ao mundo moderno. O que podemos dizer é que a própria noção de cultura, concebida como vontade revolucionária, é contrária ao nosso gênio, assim como a própria noção de progresso. O progresso não nos teria assombrado a consciência se não tivéssemos algumas queixas contra a vida, dádiva natural. Então, segue Dr. Franz. Mas, atenção, não se trata de encontrar o ser no pensamento Bantu, quando a existência dos Bantu se vê colocada no plano do não ser, do imponderável. Obviamente, a filosofia Bantu não pode ser compreendida a partir de uma vontade revolucionária, mas é justamente na medida em que, estando a sociedade Bantu fechada, nela não se pode encontrar essa substituição que o proprietário toma o lugar das relações ontológicas da força. Porém, sabemos que a sociedade Bantu não existe mais. E a segregação nada tem de ontológico. Basta desse escândalo. Ultimamente, muito se tem falado sobre o negro. Um pouco em demasia. O negro gostaria de ser esquecido para poder reagrupar suas forças autênticas. Um dia ele disse, abre aspas, minha negritude não é uma torre, fecha aspas, e vieram helenizá-lo, orfeizá-lo, a esse negro que busca o universal. Ele busca o universal. Mas em junho de 1950, os hotéis parisienses se recusaram a acomodar os peregrinos negros. Por quê? Simplesmente porque havia o risco de os clientes anglo-saxões, que são ricos e negrófobos, como todos sabem, mudarem de hotel. O negro visa o universal, mas nas telas é mantida intacta sua essência negra, sua natureza negra. Então ele põe aqui um trecho de um poema. Sempre servente, sempre obsequioso e sorridente. Eu nunca roubar, nunca mentir, eternamente e a bom banânia. Fanon segue. O negro se universaliza, mas no Liceu Saint-Louis, em Paris, um deles foi expulso. Cometeu a afronta de ler Engels. Há uma tragédia em curso e os intelectuais negros correm o risco de se atolar nela. Como? Mal abri os olhos que me haviam vendado e já querem me afogar no universal? E os outros? Aqueles que
não têm boca, aqueles que não têm voz. Preciso me perder na minha negritude, ver as cinzas, as segregações, as repressões, os estupros, as discriminações, os boicotes. Precisamos pôr o dedo em todas as feridas que estriam a libré negra. Já podemos ver a Lione Diop se perguntando qual será a posição do gênio negro no coro universal. Mas nós dizemos que uma verdadeira cultura não tem como nascer nas condições atuais. Falaremos de gênio negro quando o ser humano estiver encontrado. Falaremos de gênio negro quando o ser humano tiver encontrado o seu verdadeiro lugar. Mais uma vez, invocamos Césaire. Gostaríamos que muitos intelectuais negros nele se inspirassem. Preciso repetir também para mim mesmo, abre aspas, que sobretudo meu corpo, assim como minha alma, livrai-vos de cruzar os braços na atitude estéril do espectador, porque a vida não é um espetáculo, um mar de dores, não é um proscênio e um homem que grita, não é um urso que dança. É um trecho do Diário de um Retorno ao País Natal, do Aimé Césaire. Continuando a inventar o real, num esforço para determinar o momento da cristalização simbólica, foi perfeitamente natural que eu me visse às portas da psicologia junguiana. A civilização europeia se caracteriza pela presença, dentro do que Jung chama de inconsciente coletivo, de um arquétipo, expressão dos maus instintos, do obscuro inerente a todo ego, do selvagem não civilizado, do negro adormecido em cada branco. E Jung afirma ter encontrado os povos não civilizados a mesma estrutura psíquica que seu diagrama reproduz. Pessoalmente, acho que Jung enganou a si mesmo. Na verdade, todos os povos que ele conheceu, índios Pueblo do Arizona ou negros do Quênia, na África Oriental Britânica, tiveram contatos mais ou menos traumatizantes com os brancos. Já dissemos que, nas suas salavinizações, o jovem antilhano nunca é negro. E tentamos mostrar ao que corresponde esse fenômeno. Jung situa o inconsciente coletivo na substância cerebral herdada. Isso é importante, hein? Acho que podia mandar esse texto para uma pessoa, para uma psicanalista famosa aí que a gente conhece. Não é o caso. Ela pode comprar o livro. Mas, sem que haja necessidade de recorrer aos genes, o inconsciente coletivo é simplesmente o conjunto de preconceitos, mitos, atitudes coletivas de um determinado grupo. Compreende-se, por exemplo, que os judeus que se instalaram em Israel darão origem em menos de 100 anos a um inconsciente coletivo diferente daquele que lhes correspondia em 1945. Nos países de onde foram expulsos. Que loucura, né? 1945. 2020, pula para 2024. Né, gente? Falta autocrítica. Oi, tu vai tomar conta da mesa inteira, cara? Daqui a pouco até eu vou ter que sair daqui, ter que achar outro lugar para ler. No âmbito da discussão filosófica, caberia destacar aqui o velho problema do instinto e do hábito. O instinto, que é inato, sabemos o que se deve considerar a respeito dessa inatidade. Invariável, específico, o hábito, que é adquirido.
Nesse âmbito, caberia simplesmente demonstrar que Jung confunde instinto e hábito. De fato, segundo ele, o inconsciente coletivo e a estrutura cerebral são solidários. Os mitos e os arquétipos são engramas permanentes da espécie. Esperamos ter mostrado que esse não é o caso e que, na verdade, esse inconsciente coletivo é cultural. Isto é, adquirido. Assim como um jovem camponês dos Cárpatos, nas condições físico-químicas da região, verá surgir nele um mixedema, também um negro como René Marin, tendo vivido na França, respirado, ingerido os mitos e os preconceitos da Europa racista, assimilado o inconsciente coletivo dessa Europa. Não terá como não se dar conta, desdobrando-se a si mesmo, do seu ódio ao negro. É preciso ir com calma. E é dramático ter que expor pouco a pouco mecanismos que se apresentam em sua totalidade. Seremos capazes de compreender esta proposição? Na Europa, o mal é representado pelo negro. É preciso ir com calma. Sabemos disso, mas é difícil. O carrasco é o homem negro, Satã é o homem negro. Falamos de trevas. Estamos pretos quando estamos sujos. Aplica-se isso à sujeira física ou à sujeira moral? Causaria espanto se nos dessemos ao trabalho de reuni-las. Tamanho é o número das expressões que fazem do negro o pecado. Na Europa, o negro representa, seja concreto ou simbolicamente, o lado mal da personalidade. Enquanto não tivermos compreendido essa proporção, estaremos condenados a falar em vão sobre, entre aspas, o problema negro. O negro, o obscuro, a sombra, as trevas, a noite, os labirintos da terra, as profundezas abissais, denegrir a reputação de alguém. E, de outro lado, o olhar claro da inocência, a pomba branca da paz, a luz feérica, paradisíaca. Uma magnífica criança loira. Quanta paz nessa expressão, quanta alegria e, acima de tudo, quanta esperança. Eu acho que eu estou sendo avisada por um gato que ele não está gostando. Não tá? Deu uma miada aí, ó. Nada comparável com uma magnífica criança negra. Literalmente é algo insólito. Apesar de tudo, não haverei de revisitar as histórias dos anjos negros. Na Europa, ou seja, em todos os países civilizados e civilizadores, o negro simboliza o pecado. O arquétipo dos valores inferiores é representado pelo negro. E é precisamente a mesma antinomia que encontramos no Sonho Acordado de Robert Desoi. Como explicar, por exemplo, que o inconsciente, que representa as qualidades baixas e inferiores, tenha a cor preta? Vou ver minhas blusas lá, minhas camisetas. Gente, é isso aí. Viu? Pelo menos, né? Tem roupa ali, ó, bonita, limpinha, pronto pra usar. No trabalho de Desoi, onde
Sem jogo de palavras, a situação é mais clara. Trata-se sempre de descer ou subir. Quando desço, vejo cavernas, grutas onde dançam os selvagens. O mais importante é não se enganar a respeito disso. Por exemplo, em uma das sessões de sonho acordado relatadas por Desoyle, encontramos gauleses em uma caverna. Mas será preciso dizer? O gaulês é manso. Um gaulês em uma caverna, isso tem um ar familiar. Consequência, talvez, de, abre aspas, nossos pais, os gauleses, fecha aspas. Acho que é preciso voltar a ser criança para compreender certas realidades psíquicas. É nisto que Jung é inovador. Ele quer voltar à juventude do mundo, mas se equivoca de maneira singular, Ele só volta à juventude da Europa. Menina, qualquer semelhança com 2025, com os psicólogos e psicanalistas de 2025, não é mera coincidência. Formou-se nas profundezas do inconsciente europeu um recôncavo excessivamente negro, onde repousam as pulsões mais imorais, os desejos menos confessáveis e, como todo ser humano sabe, em direção à brancura e à luz, o europeu quis rejeitar esse incivilizado que tentava se defender. Quando a civilização europeia travou contato com o mundo negro, com esses povos de selvagens, todo mundo estava de acordo. Esses negros eram o princípio do mal. Jung normalmente equipara o estrangeiro com a obscuridade, com a má índole. Ele tem plena razão. Esse mecanismo de projeção ou de transitivismo, se assim preferirem, foi descrito pela psicanálise clássica. Na medida em que descubro em mim algo insólito, repreensível, só me resta uma solução: livrar-me disso, atribuir a paternidade disso a outro. Assim, ponho fim a um circuito tendicional que ameaçava comprometer meu equilíbrio. No sonho acordado, é preciso ter cuidado nas primeiras sessões, pois não é bom que a descida se inicie rápido demais. É preciso que os mecanismos de sublimação sejam conhecidos pelo paciente antes de qualquer contato com o inconsciente. Se, na primeira sessão, aparece um negro, é preciso se livrar dele imediatamente. Para isso, proponha a seu paciente uma escada, uma corda, ou convide-o a se deixar levar por um avião. O negro, inevitavelmente, fica em seu buraco. Na Europa, o negro tem uma função: representar os sentimentos inferiores, as más índoles, o lado obscuro da alma. No inconsciente coletivo do Homo occidentalis, o negro, ou a cor preta, se assim preferir, simboliza o mal, o pecado, a miséria, a morte, a guerra, a fome.